Estou a fazer esse vídeo para falar do caso da Conceição Deus Lima, a jornalista, a famosa jornalista santomense Conceição Deus Lima. E por que falar desse caso? Porque é um caso que me incomodou. Muita gente tem pedido e tem perguntado, feito comentários, mandado e-mail a dizer que eu devia falar sobre outros casos, outras notícias que têm surgido nos jornais, essencialmente digitais, às quais eu tenho acesso. E eu quero vos dizer que eu não falo sobre algum aspecto social, político de Santo Tomé e qualquer outra situação. Não falo porque me apetece, não falo porque tenho que falar. Eu falo porque o caso me incomodou e trouxe em mim um sentimento de revolta, e então eu tenho a necessidade de pôr cá fora esse sentimento e explicar as razões pelas quais ele me incomodou. O caso da Conceição Deus Lima me incomodou bastante porque eu sou uma pessoa que fala, que gosta de falar, de criticar e de expor as minhas ideias. Tratando-se de um caso de liberdade de expressão, em que tenta-se reprimir esta tal liberdade, indiretamente me toca. E por que não falar do caso da repressão da liberdade de expressão da Conceição, por que falar do caso da Conceição Deus Lima e não falar dos outros casos também? Porque com certeza houve outros jornalistas que receberam esta mesma repressão. Mas o caso da Conceição Deus Lima é diferente porque ela veio ao público falar. Ela denunciou o caso. Ela simplesmente não se acomodou e ficou submissa ao sistema, a esta injustiça para com ela. Ela saiu ao público e veio falar. Então acho que ela tem direito, tendo em conta que é uma causa justa, tem direito de ser apoiada por todos nós e que se fale do caso, que se comente o caso, que se faça alguma coisa em relação a isso, porque a liberdade de expressão não é só para ela, é para todos nós. Portanto, quando ela se cala, calamos nós também. Quando os jornalistas se calam, calamos nós também. E os outros jornalistas calaram-se. Então, todo mundo ficou calado. Neste caso, a jornalista não se calou. A Conceição Deus Lima não se calou. E nós também não vamos ficar calados, porque é um caso que nos toca a nós também. Então, eu quero fazer uma espécie de um quadro, um retrato do que eu conheço da Conceição Deus Lima, do que eu sei da Conceição Deus Lima. Não simplesmente por aquilo que eu ouvi falar ou coisa parecida, mas daquilo que eu assisti, daquilo que eu tenho conhecimento em loco da situação. Então é assim, em 1999, em 1991, 92, 93, por aí, mais coisas, foi a altura mais ou menos em que o país abriu ao multipartidarismo. E nessa altura começaram a voltar muitas pessoas que estavam fora do país, que foram esforçados a emigrar devido à repressão do Partido Único, devido à ditadura do Partido Único, do presidente da altura, Pinto da Costa. Então as pessoas começam a voltar. Uma das pessoas que voltou é o senhor ex-presidente Miguel Trovoada. Voltou o democrata. Voltou como um grande democrata. Toda a gente aplaudiu. Houve uma grande manifestação popular a favor, quando ele regressou, a seu favor. E acabou por ganhar as eleições. Pensamos que o país finalmente tinha aderido a um regime democrático, um sistema democrático válido e realmente e que as coisas iam andar de forma diferente de antigamente, porque o país sempre chamou a República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, mas o regime era ditatorial e não permitia muita democracia, e a liberdade de expressão era reprimida bastante
era bastante reprimida. A pessoa mais famosa que voltou e chamava-se Miguel Truvada, que acabou por ganhar as eleições presidenciais e foi nosso presidente durante mais de 4 anos. Outra pessoa que eu assisti também, que tive conhecimento e vi, é louco, chamava-se Conceição Dias Lima, que era a jornalista que antes disso eu via falar muito numa jornalista muito famosa, que trabalhava na BBC de Londres e que era a melhor jornalista do país, etc, etc. Mas isso eram coisas que as pessoas falavam e nunca tinha constatado, até porque eu era miúdo e não tinha bem a noção das coisas. Mas quando ela regressou, o país era democrático, estava no poder o Miguel Truvada, era o presidente da República, e recordo-me que ela começou com um programa televisivo que chamava-se Conversar. Esse programa era bastante frontal, eu pude assistir quase toda a emissão do programa, ou seja, quase todos os programas dela. E pude constatar que ela era uma jornalista diferente, sim senhora, porque ela era frontal. As entrevistas que ela dava, ou seja, as entrevistas que ela fazia, eram bastante pertinentes e ela marcava a diferença no nosso meio jornalístico. Era uma jornalista diferente, que não tinha medo de fazer as perguntas, que não tinha medo de pôr o contraditório. Isso, a partir do momento que eu vi aquele programa Conversar, ela para mim tornou-se realmente a excelência do jornalismo em São Tomé, o sinônimo disto. Mas parece que este programa também lhe trouxe alguns problemas. E lembremos que na altura quem estava no poder era o presidente da República, Miguel Truvada. Eu digo que ele estava no poder porque, apesar de termos um governo, o presidente é que detinha a maior parte do poder, e porque estava a aproveitar-se da Constituição que fora feita a pensar no antigo presidente da República, Manuel Pinto Costa, que servia a ditadura. Era suposto que ele ganhasse, então fez uma Constituição favorável à sua presença, mas o tiro saiu pela culatra. E na altura era o Miguel Tavares que estava no poder. Lembro-me bastante de ouvir falar que fora feita uma repressão sobre ela por causa do programa, por causa da sua atividade jornalística. Bom, continuando, naquela altura eu tive a possibilidade de privar com ela, porque ainda recebi algumas aulas básicas de jornalismo com ela. Eu e uns colegas que fazíamos parte de uma organização OVJ, chamava-se assim a organização OVJ, e privamos com ela, tivemos algumas bases de jornalismo com ela. Aliás, a primeira vez que eu tive alguma aula de jornalismo foi com a Conceição Dias Lima. Passado algum tempo, a Conceição Dias Lima, a jornalista Conceição Dias Lima, acaba por sair do país. Eu achei estranho como é que o país deixava sair uma jornalista desse calibre. Como é que ela não... Na altura até pensei, por que não deram um cargo de ministra de comunicação ou coisa parecida? Por que deixam uma pessoa tão importante, tão bem qualificada, ir-se embora? Bom, ela foi-se embora e falava-se também no caso de repressão da liberdade de expressão. Pelos vistos, a nossa jornalista passar algum tempo fora, voltou para a BBC, segundo consta, a trabalhar, e ela acaba por, enfim, Santo Tomé é a terra dela e ela tem o direito de voltar para a sua terra, assim quando bem achar. Achou que se calhar as condições estavam favoráveis, até porque o presidente já não era Miguel Truvada, é o Fradique de Menezes, então se calhar ele resolveu voltar para a sua terra e dar o seu contributo, tentar dar o seu contributo mais uma vez.
E é assim que ela faz o programa, vai trabalhar para a única televisão São Tomé, penso eu, até o momento, que é a TVS, que é a Televisão Pública de São Tomé, e ela começa a fazer o programa, não é? Que chamava-se Em Direto. Dá-se o caso então que num dos programas dela em que num dos programas ela entrevista o primeiro-ministro, penso eu, de Cabo Verde, que faz duras acusações à oposição e dá o seu ponto de vista em São Tomé, numa das suas visitas. O São Tomé é um dos países com maior número com grande população cabo-verdiana, e então os políticos cabo-verdianos têm a mania de lá irem fazer campanhas. E isso aproveitam e abusam mesmo do país um bocado, porque chegam lá e começam a dizer que nós maltratamos os cabo-verdianos, que vivem mal, e etc. E os nossos governantes nada fazem e deixam a campanha cabo-verdiana em São Tomé correr sem mínimo cuidado da parte do governo de São Tomé.